Essa noite, Deus, há alguns dias, já vem falando comigo sobre um cenário muito específico. E eu não tenho normalmente o hábito de dar temas a mensagens. Eu me considero um humilde expositor muito mais textual. Eu gosto de expor um texto em específico. Não vai ser muito diferente hoje, mas eu quero compartilhar com vocês um texto sobre uma perspectiva. Nós vamos falar hoje sobre durante a tormenta, durante a tempestade. Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo de número 27. Atos, capítulo de número 27. Verso de número 13. O texto diz assim: quem achou diz amém? Amém. Alguém não achou, diz me espera. Atos capítulo 27, verso 13. O texto diz assim: e soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que já desejavam, levantaram a âncora, e costeando mais a ilha de Creta, entretanto, não muito depois, desencadeou-se de um lado da ilha um tufão chamado Euraquilão. E o navio foi arrastado com violência e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos nos deixando levar. Preste atenção nesse verso de número 15. O navio foi arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. Cessamos a manobra e nós fomos nos deixando levar. Glória a Deus. Essa noite nós precisamos falar sobre o tipo de atitudes que nós precisamos ter em meio à tormenta. É necessário que a gente consiga ter uma compreensão que existem ambientes da nossa vida cristã que diferem uns dos outros. Assim como semelhantemente é descrito no texto de Eclesiastes capítulo 3, cujo texto nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas. É necessário que nós compreendamos que, além do tempo, há um ambiente determinado para cada coisa. Pergunte para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: em que ambiente você se encontra? Em que ambiente você se encontra? Porque nós entraremos hoje numa jornada falando sobre o que acontece durante a tormenta, durante a tempestade. Mas primeiro eu preciso saber onde é que eu estou na história. Qual é o ambiente que eu estou inserido? Será que eu estou no navio? Será que eu estou em um abrigo? Será que eu estou em alto mar, no meio da tempestade?
A primeira coisa que a gente precisa saber é: tempestade é um lugar de instabilidade. Tempestade é um lugar de instabilidade. Nada na tempestade é permanente. Você não consegue dizer, nesse momento da tempestade, ela vai agir assim, e de repente ela vai parar. Você não tem como controlar a tempestade. Você não tem como corrigir a sua rota. Quando você está no meio de uma tempestade, você tem duas coisas que você pode fazer. Quantas coisas? Duas. Primeiro, se abrigar. Segundo, enfrentar. Não há outras possibilidades de ação no meio da tempestade. Durante o momento em que você está vivendo a tempestade, ou você se abriga, ou você enfrenta. Atos capítulo 27, só para que vocês possam contextualizar, Paulo foi preso em Jerusalém. Está sendo levado para Roma, na Itália. Enquanto ele está sendo levado, primeiro ele pega um navio asiático, e esse navio deixa ele em uma outra cidade, e de lá eles pegam um navio egípcio, um navio alexandrino, para levar eles até o destino final. Só que quanto mais Paulo está preso, ele está andando, a viagem está percorrendo o seu curso, mas parece que as coisas vão piorando. E o interessante é a gente pensar o seguinte: ele já está preso. Ele teoricamente já está vivendo o pior cenário da vida dele. E além de estar preso, agora ele tem que enfrentar a tempestade. Porque uma coisa é você enfrentar a tempestade estando livre. Outra coisa é você enfrentar a tempestade estando preso a algo. Porque o enfrentar a tempestade estando livre te dá o direito de escolher o que você vai fazer: enfrentar ou se abrigar. Mas quando você está preso, alguém vai decidir por você. Percebeu? A prisão de Paulo roubava dele a capacidade de tomar atitude mediante a tempestade. Não era mais ele que decidia se iria enfrentar ou se abrigar. Paulo estava preso a uma situação e alguém ia decidir por ele. O capítulo de número 27, do versículo 11 até o perto do versículo 14, 13, ali onde a gente iniciou a nossa leitura, vai dizer que Paulo foi colocado sobre a tutela, a guarda de um centurião chamado Júlio. Esse centurião chamado Júlio se simpatizou por Paulo. Ele viu em Paulo alguma coisa que ninguém via. Ele se simpatiza. E quando ele se simpatiza por Paulo, ele de alguma forma começa a demonstrar interesse em cuidar de Paulo, em proteger a vida de Paulo. A bem da verdade é que nesse momento estava tendo uma conversa entre Júlio, o centurião, o capitão do navio e o dono da carga do navio. E nessa conversa eles estavam tomando uma decisão. Repita comigo o seguinte, diga: decisão. Decisão.
em algum ambiente existe uma reunião para tomar uma decisão. E essa decisão vai influenciar diretamente a sua vida. Nesse exato momento da trajetória, Paulo está vendo aquela reunião que está acontecendo e ele fala: não vamos enfrentar a tempestade. O desejo de Paulo era não enfrentar a tempestade. Porque o argumento que Paulo usa é: se nós enfrentarmos, ela vai destruir o navio, a carga e a nossa vida. Ela vai destruir o navio, a carga e a nossa vida. A grande preocupação de Paulo aqui no cenário é que ele está olhando e ele está conseguindo enxergar algo com uma capacidade que ninguém mais está. Paulo percebeu que há um perigo no meio da tempestade que pode destruir a minha estrutura, os meus recursos e a minha vida. Já percebeu que em alguns momentos da vida a gente sai tomando decisões, não é nenhuma decisão, são decisões que afetam a vida dos outros, comprometendo estrutura, recursos e a vida. Estrutura, recursos e a vida. Por que isso, pastor? É simples. O Paulo que está preso e que está no meio de uma tempestade, ele viu que eles haviam encontrado um abrigo. Só que a tempestade em si, ela possui uma característica enganadora. Por quê? Porque ela amansa. Já teve dia que você saiu na chuva? E aí você está olhando, tá aquela chuva, desabando o mundo. De repente, para. Aí o que você pensa? É agora. Eu preciso sair agora. Por quê? Porque acabou de parar de chover. Mas alguém um pouco mais entendido sobre as tempestades, olha e fala: rapaz, não vai não. Não, mas parou de chover. Rapaz, cuidado. Aí você fala: não, sou corajoso, eu entendo de meteorologia. Parou de chover, você sai, o que acontece? Chove. Era basicamente o que está acontecendo no capítulo 27, verso 13. Vocês estão comigo? Amém. Capítulo 27, verso 13, o texto está dizendo que assim, ó. Início do verso. Soprando brandamente um vento sul. Sabe o que é o vento sul? É os ventos calmos. E ele estava soprando como? Ó, brandamente. Uma brisa suave. Para quem estava vivendo até agora há pouco numa tempestade, falou: esse é o momento de agir. Esse é o momento de tomar a atitude. Por quê? Calmaria. Ó, silêncio. Calmaria. A tempestade passou. Mas presta atenção. Cuidado com as decisões que você vai tomar no meio da tempestade, parecendo ser calmaria. Cuidado com as decisões que você pode tomar precipitadamente no meio de uma tempestade, com um aspecto de calmaria. Porque são essas decisões que
podem custar uma estrutura, recursos e a vida. O verso de número 14 vai dizer que eles dão ouvido a Paulo? Não. Olha o que o texto diz. E soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais a ilha de Creta. Sabe qual foi o pensamento do capitão e do centurião Júlio? Agora é o momento de levantar a âncora e partir. É agora que a gente precisa ir, é agora. Mas no meio da tempestade, essa calmaria engana. No meio da tempestade, essa calmaria nos faz ter a sensação de que estamos certos. No meio da tempestade, essa calmaria vai nos levar para dentro de um outro ambiente. E esse ambiente é a base da mensagem de hoje. Por quê? Simples. Até esse momento, o que acontece? Até esse momento, deixa eu colocar isso aqui de lado, porque eu estou com o microfone aqui. Vou deixar ele aqui no meio, fica gravando. Em nome de Jesus. Até esse exato momento, o que estava acontecendo? Eu quis fazer essa introdução para justamente que você pudesse perceber o cenário que levou as pessoas que estavam com Paulo a tomar uma decisão. Mas nesse exato momento agora, eles vão ser transportados para um novo tipo de ambiente, chamado de tormenta. Porque a tempestade que eles estavam vivendo era até aquele momento de tomar a decisão, mas ela tinha acalmado. E a bem da verdade, a grande questão que entra para nós é: eu tomei uma decisão ou fui levado a dentro de um ambiente que me projeta agora para um cenário de tormenta. Versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se de um lado da ilha um tufão chamado Euraquilão. E quem é esse poderoso tufão? Quem é esse poderoso redemoinho? Quem é esse evento chamado de Euraquilão? A bem verdade é que Euraquilão, ele era não apenas um evento, não apenas um vento, ele era um fenômeno da natureza que acontecia naquela região, onde os ventos do sul, que sopravam brandamente, se encontravam com os ventos do norte, que sopravam de maneira agitada. E no cruzamento deles formava-se um furacão. E no meio desse furacão, quem é que podia saber para onde estava indo? Já teve em cenários da sua vida que às vezes nem foi você que tomou a decisão de entrar. Nem foi você que projetou, de fato, ir para lá. Você acabou sendo levado porque estava preso em alguma situação. Mas agora que você foi levado, parece que as coisas à sua volta estão fazendo assim, ó. E tudo que você vê é apenas um grande furacão acontecendo.
porque você não consegue nem distinguir para onde você tem que ir, qual é o próximo passo que eu tenho que tomar. Parece que até então, apesar de não querer, eu estava consciente do que estava acontecendo. E quando chega na nossa vida situações como essa, onde você se vê lançado em meio ao olho de um furacão, o que é que você pode fazer para mudar o quadro? Porque se projetar ao centro do Euraquilão, o furacão que é capaz de tirar da rota, ele é capaz de te arremessar em direções que você nem imaginava que você ia tomar. Você queria ir para lá, para o sul, para um lugar calmo, e de repente você está navegando em direção ao norte, em um ambiente de cada vez maior de angústia. E a angústia começa a tomar conta, porque você começa a olhar o cenário à sua volta e nada parece fazer sentido. Todas as coisas que você está vendo estão girando em volta de você. Parece que você está vivendo dentro, literalmente, de um olho de um furacão. Porque as coisas começam a acontecer e elas vão acontecendo 1, 2, 3, 4, 10. E você fala, mas meu Deus, eu já vi o que está errado. Eu tento tomar a decisão, mas parece que eu não consigo alcançar. E aqui onde você está, o ambiente não vai fazer muita diferença. Porque você pode estar no olho do Euraquilão dentro do navio. Você pode estar no olho do Euraquilão na água. Nada faz sentido. Nada faz sentido. E a pergunta que eu te faço é: o que fazer no meio da tempestade? Quando nada mais parece fazer sentido, quando nada mais parece que vai de alguma forma me fazer sair desse ambiente, que atitude que eu tomo? Para onde que eu vou? O que que eu faço? Eu lanço a âncora, mas se eu lançar minha âncora aqui agora, eu estou no meio da tempestade. Olha para essa pessoa que está do seu lado, com um olhar de profeta, e fala para ela assim: e aí? O que que você faz no meio da tempestade? Não, mas pergunta sério para ela. Fala para ela: e aí? O que que você vai fazer no meio da tempestade? Porque olha o cenário, ó, olha para mim. Você está no meio da tempestade, o furacão está acontecendo e ele está te rodando, ó. As coisas estão assim, ó, girando, 1, 2, 3, e você está parado no mesmo lugar. E o que gera angústia, sabe o que é? É que quem está dentro do furacão vê a velocidade com que as coisas passam, mas percebe que não sai do lugar. Quem está dentro do olho do furacão vê as coisas passando assim, ó, 1, 2, mas tem a sensação exata de que não sai do lugar. O que vai nos trazer uma resposta para dentro desse ambiente é o que acontece no verso de número 15. Olhe comigo. O navio foi arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. Cessamos a manobra e nós fomos nos deixando levar. Preste atenção. No olho do furacão, as coisas não vão ser fáceis. Para de achar que tudo na sua vida tem que ser flores. Para de achar que as coisas para você, Deus vai te dar de mão beijada. Ou que para sair do olho da tempestade, do meio do ambiente de tormenta, vai ser tudo tranquilo. Não, o navio vai ser arrastado com violência. Porque existem ambientes pelos quais Deus quer nos fazer passar para entendermos o seu cuidado, que Ele só pode fazer isso com violência.
puxar por sua conta própria, você vai querer lançar âncora no meio do furacão. Então, para te tirar de lá, Deus vai te arrastar de forma violenta. Você sabe o que é arrastar alguém de forma violenta? Pergunta para mim, o que é, pastor? O que é, pastor? Mas pergunta com fé. Pergunta com quem está querendo descobrir o que é mesmo. Fala assim, o que é, pastor? O que é, pastor? É puxar contra a vontade. Ó, é puxar contra vontade. Daniel, vem cá. Vem aqui. Meu Deus. Daniel parece quase irmão gêmeo, né, gente? Presta atenção. Daniel, você quer fugir. Tá? A cena da nossa peça. Você quer fugir. Você vai fazer força para ir para onde? Lá para fora. Faz força. Ó, ele quer fugir. Para eu manter ele aqui, eu vou ter que arrastar ele com violência. É contra a vontade dele. Presta atenção. É contra a vontade dele. Mas eu sei que estou levando ele para um lugar mais seguro. É contra a vontade dele, mas eu sei que estou tirando ele do olho do furacão. É contra a vontade dele, mas com violência eu vou trazer ele para dentro de um ambiente onde a vida dele vai ser protegida. Porque ainda que no meio do furacão quem esteja olhando sem entender nada, queira permanecer num ambiente estático, eu com força, com violência, contra a vontade, sei para onde eu estou levando você. Daniel, Deus sabe que mesmo contra a sua vontade, Ele precisa te tirar de ambientes que te fizeram acreditar que tudo que na sua vida é possível é apenas a tempestade. Ei, existe uma palavra profética para a sua história. Deus está te dizendo, o seu ambiente não é a tormenta, o seu ambiente não é a tempestade, mas ainda que você queira permanecer lá, Ele vai te tirar de lá com força para te projetar para um lugar seguro, para te levar para um ambiente de recomeço. Ei, para de fazer força, para de lutar contra, é violento, meu Deus, eu não queria, eu não desejo, mas é contra a sua vontade. Aleluia. Que Ele vai fazer. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória. Eu posso ouvir um aleluia seu? Aleluia. Por que isso, pastor? É simples. Você queria um outro ambiente. Se dependesse de você, você estaria hoje em um abrigo. Porque a gente é assim. A gente quer um lugar de conforto. A gente quer um ambiente que nos ofereça a menor resistência. Mas existem estruturas que só podem ser alcançadas no meio da tempestade. Existem experiências que só vive quem está no meio do furacão. Existem coisas que você só vai poder relatar quando você estiver estado um dia dentro do Euraquilão e dizer para alguém, falar, olha, eu sei o que Deus fez. Eu estava num dia num ambiente de tamanha angústia, que eu via as coisas passando ao meu redor e eu não entendia nem o que Ele estava fazendo. Eu fazia força para ir para um lugar e eu senti uma força tão forte que era contrária ao que eu fazia. E eu tentava sair daquele ambiente para uma zona de conforto e era Deus me puxando de volta para outro lugar. Eu sentia a força e a violência me puxando para outro lugar. E aí eu precisei aprender a deixar nas mãos de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh. Porque a região de abrigo, o nome já fala, protege. Quando você vai falar para crianças, sobre crianças que são violentadas, que sofrem abusos, você leva essa criança para onde? Para um abrigo. Pessoas que estão em situação de rua, elas quando são levadas para um lugar de acolhimento, é para um abrigo. É natural que nós queiramos estar abrigados, protegidos, cuidados. Mas a bem da verdade é que existe uma história do outro lado da tormenta,
do outro lado da tempestade. E que às vezes Deus vai te fazer passar por lá. Às vezes, no mapa do destino que Deus traçou para a nossa história, no meio dele tem a tormenta. No meio dele tem a tempestade. No meio dele tem um ambiente de instabilidade e insegurança. Sabe o que é interessante sobre a tempestade? Como eu disse agora há pouco, é a instabilidade. É a instabilidade. Você não pode confiar em nada e nem em ninguém. Eu não estou dizendo de confiar no sentido de dizer assim, não, eu tenho que desconfiar das pessoas. Não é esse o sentido. É porque não tem nada que te dê segurança. A tempestade é um ambiente onde você não está seguro em nada. Não tem nada para se apegar. Aleluia. O meio da tempestade, o olho do furacão, é a certeza de que você é incapaz de controlar a situação. Não importa o que vai acontecer, você não tem a capacidade de mudar nada. Aí o que você começa a fazer? Força para voltar para a região de conforto. Força para voltar para a região de estabilidade. Força para estar de novo abrigado. Mas aí você está sentindo uma força, um puxo, que está te trazendo para dentro do olho do furacão. E aí você percebe que existe algo que Deus quer que você veja dentro desse ambiente. Existe algo que Deus quer que você viva dentro desse ambiente. Aleluia. E a pergunta é, vai fugir por quê? Vai fugir por quê? Aleluia. Vai fugir por quê? No final do verso, de número 15, diz assim: e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra, e nós fomos nos deixando levar. Deixa eu te dizer uma coisa, o vento da tormenta é mais forte do que você. Nossa, pastor, eu pensei que isso ia me motivar agora, dizendo, resista ao vento. Você é mais forte do que o vento. Você vai ter... Não. O vento da tormenta é mais forte do que você. Porque a tormenta não foi provocada pelo diabo. Essa tempestade não foi provocada pelas circunstâncias aleatórias da vida. Foi o próprio Deus que plantou ela no meio da trajetória. Foi o próprio Deus que te empurrou para dentro do ambiente. Para que você preste atenção nisso. Você precisava passar pelo olho do furacão. Você precisava viver a experiência da instabilidade total. Você precisava ter a certeza de que não dá para você se segurar em mais nada. A partir desse momento, não dá para você mais tentar fazer manobras. É só você e Deus. Sabe o que é o cenário de tentar fazer manobra? Se você nunca viu algo sobre embarcações, eu te aconselho a procurar depois. Quando você vê as tempestades atingindo grandes embarcações, os capitães dos navios, eles começam no seu leme a fazer manobras, girando para um lado e para o outro, a fim de que eles consigam cortar o vento. Porque eles direcionam o bico do navio para o lugar onde o vento é mais fraco, fazendo com que ele possa passar em pequenas fissuras e assim não ser tão castigado pela tempestade. Sabe o que o texto está dizendo para a gente? É inútil tentar manobrar. Para de se chacoalhar para um lado e para o outro. Meu Deus. Aleluia. Para com essa angústia de inquietação. Você está tentando ir para um lado, você está tentando ir para o outro, nem você sabe para onde você tem que ir. Não é tempo mais de fazer manobra, é tempo de parar de lutar contra o vento. Para de se angustiar. Você está preocupado se é para cá, se é para lá. Você está preocupado
se eu consigo achar uma brecha por onde eu possa cortar a tempestade. E Deus está dizendo para você, é preciso que você pare. Para de tentar resistir. Para de tentar lutar contra. Porque se deixa levar. Se deixa levar. Quem está no controle da tempestade sou eu. Quem está no controle do vento sou eu. Quem está no controle do furacão sou eu. Quem está direcionando as circunstâncias sou eu. Quem está te levando por dentro desse furacão sou eu. O Deus que te chamou para esse ambiente sou eu. O Deus que disse que você vai viver sou eu. O Deus das promessas sou eu. O Deus que te prometeu que você não morre no meio da tormenta. Continue sendo eu. Levante a sua mão para glorificar esse Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Deus que te fez a promessa é o Deus que te guia pelo meio da tormenta. O Deus que disse que você vai viver é o Deus que te garante. E Ele está dizendo, para de achar que você pode fazer pelas suas mãos. Para de acreditar na sua capacidade. Não se trata do que você pode fazer. Não se trata do que você é capaz. Não se trata da sua potencialidade. Se trata de mim. E por isso eu vou fazer você passar por dentro do furacão. Para quem vê você saindo do outro lado, saber, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Eu vou dizer até você glorificar. Foi Deus. Foi Deus. Deus me guiou pela tempestade. Deus me guiou no furacão. Deus me fez largar as âncoras. Ele me fez me deixar levar. Se coloque de pé. Glória. Aleluia. Glória. Uou. Aleluia. Uou. Aramanto na biaçora, canto na biaçaia. Gloriei, magada, suideri, abaixora, mano, na biaia. Aramanto na biaçuiteri, abagada, sora, mano, na biaia. Trequei, choramanto na biaçou. Ei, irmão, adore, Ele está na casa. Adore, Ele está na casa. Adore, Ele está nesse ambiente. Ele está te dizendo, eu não te abandonei. Eu não esqueci de você no meio do meu projeto. Você está vendo as coisas acontecerem e a pergunta que tem na sua alma é: Deus, será que eu vou suportar o processo? Deus, será que eu consigo chegar do outro lado? Deus, eu não estou vendo o ambiente para eu sair. Eu não estou vendo o resultado. Quando eu olho para o que eu estou vivendo é apenas um furacão. Eu vejo tudo sem sentido algum. Mas deixa eu te dizer uma palavra profética desse altar. É Ele que está te guiando. É Ele que está te conduzindo. É Ele que está te dizendo, apenas confia, filho. Confia, filho. Confia. Tenha certeza de que se eu te coloquei nesse ambiente, sou eu que garanto que você chega do outro lado. Sou eu que garanto que você vive a promessa. Sou eu que garanto que você alcança um milagre. Porque eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, sou Deus e não mudo. Sou Deus e não lanço as minhas palavras por terra. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Meu Deus. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Cante isso. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Deixa eu dizer uma coisa.
não sei o que se passa na sua alma. Eu não sei aquilo que tem te angustiado. Mas eu sei do que Deus falou comigo. Aleluia. Eu sei do que Deus falou comigo. Aleluia. Eu sei. A bem da verdade é que em Atos capítulo 27, quando fala da história de Paulo, ele ainda vai chegar num lugar chamado Malta. Ele ainda vai ser picado por cobras. Ele ainda vai sofrer um naufrágio. Ele ainda vai ter que pregar para quem prendeu ele. Mas nada disso tirará de Paulo a esperança e a certeza de que tudo no final ia dar certo. Aleluia. Às vezes a gente acha que a nossa vida ela tem que ser feita de flor em flor, né? Vitória em vitória. A gente só sabe que é vitória porque um dia a gente perdeu. A gente só sabe o valor de uma guerra quando a gente sabe o que a gente teve que deixar no caminho. Aleluia. Não queira morrer no olho do furacão. Quando marinheiros experientes falam sobre enfrentar tempestades em alto mar, eles contam sobre isso. Eles falam que as embarcações que mais são atingidas, destruídas, são aquelas que os marinheiros a bordo tentam lutar contra o furacão, tentam lutar contra a tormenta. Eles tentam remar contra uma correnteza que é impossível combater. Eles tentam manobrar um vento que é impossível ser dobrado. Eles tentam içar as velas com uma tempestade encharcando as mesmas. E com ventos direcionais para todos os lados. Eles dizem que, diferente daqueles que não lutam contra, esses navios começam a rodar. E normalmente eles são tragados para o fundo do oceano. Normalmente as pessoas que sobrevivem, passando pelo olho do furacão, são aquelas que entendem que não adianta lutar. Eu preciso deixar Deus me levar. Aleluia. Quem olha pensa que é uma situação de fraqueza, fala, eles se entregaram à morte. Não. Eles estão dizendo, a minha vida está na mão de Deus. Aleluia. Normalmente esses navios, eles começam a fazer uma rota circular. Mas eles não rodam. Eles começam a contornar o furacão. E de repente, quando uma correnteza mais forte os atinge, empurra o navio com violência para fora. É bem verdade que normalmente quando o navio é empurrado para fora do furacão, o ambiente em que você está é completamente o oposto do ambiente em que você entrou. Porque você nunca sabe a direção para onde o vento te joga.
E aí você olha e fala, mas eu entrei na tempestade aqui, e eu vou sair dela lá no outro lado. Eu entrei aqui, e eu estou saindo lá. Como é possível? Deus sabe. Aleluia. Deus sabe onde Ele precisa te plantar do outro lado da tempestade. Deus sabe o lugar em que Ele precisa te colocar depois da tempestade. Você pode entrar no furacão por aqui. O que eu te garanto é, você não volta para o mesmo lugar. Aleluia. Não, deixa eu dizer isso de novo. Você pode entrar pela tempestade aqui. Mas o que eu te garanto é que ao final dela, você não estará mais no mesmo lugar. Aleluia. Deus tem um novo ambiente depois da tormenta. Deus tem um novo lugar para você depois da tempestade. Deus tem um novo propósito para a sua vida depois da tempestade. Aleluia. Eu quero orar com vocês nessa noite. E a minha oração essa noite é muito simples. Eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração. A oração que nós faremos juntos hoje não é para que Deus te livre da tempestade, mas é para que Ele te guie no meio dela. Não é para que Deus te livre da tempestade, é para que depois da tormenta você não fique tentando lutar contra os ventos. Siga-se na sua vida o texto de Atos 27, 15. Sem poder resistir ao vento, paramos a manobra e nos deixamos levar. E nos deixamos levar. É preciso fazer mais força para ser controlado por Deus do que para controlar a situação. Porque o ser controlado envolve uma força para me controlar. Aleluia. Para deixar Deus controlar a situação. Coloque sua mão sobre o seu coração. Pai, no teu nome, Jesus Cristo, eu te peço pela vida dos teus filhos, que o Senhor nessa noite possa ser aquele que vai nos arrancar de dentro do furacão, mesmo que seja com violência, contra a nossa vontade, nos levando a ambientes que a gente nem queria ir, nos levando a lugares em que nós talvez nem quiséssemos estar. Não nos livre da tempestade, se ela for necessária e útil para nós. Mas Deus, nos faça parar de lutar contra ela. Nos faça nos permitir ser levados. Nós já entendemos, nós não podemos resistir ao vento. Então, Pai, faça com nós aquilo que o Senhor bem achar melhor. Faça conosco aquilo que a Tua vontade tem como melhor para as nossas vidas. No nome de Jesus Cristo.